Êxodo capítulo 12 e no versículo 37. Êxodo 12, verso 37. É a mensagem do Senhor para a sua igreja nesta noite. Faça um compromisso com Deus de estar aqui todas as noites, irmãos. E também, se puder, pela manhã também. 5 horas da manhã, hein, irmão? 5 horas da manhã. Vem buscar poder, porque nós estamos precisando, estamos passando por momentos difíceis no mundo e precisamos nos achegar a Deus. Todos encontraram? Auxilie aí os nossos irmãos que estão nos visitando para que eles abram a Bíblia também. Isso. A prática da igreja adventista é sola escritura, toda escritura. Não só a escritura e toda a escritura. Abriram? Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, ao abrirmos a Tua Palavra, pedimos orientação do Teu Espírito para entender a Sua Palavra. Aquieta o nosso coração nesta hora, nos dê a reverência, porque estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, Deus, nessa noite, continues a falar ao nosso coração em nome de Jesus. Os filhos de Deus passaram muito tempo no Egito, e eles foram escravizados naquele lugar, e todo o trabalho que requeria força física era o povo de Deus que fazia. Era um povo que servia como escravo no Egito, era um povo que estava sendo humilhado, maltratado, castigado, mas era o povo de Deus, e Deus observava atentamente cada pormenor. Mas nos diz a Bíblia no capítulo 12, e no capítulo 12 do livro de Êxodo, no versículo 37, que Deus decidiu dar fim a esse sofrimento, a essa angústia, e diz assim: assim partiram os filhos de Israel de onde? Para onde? Cerca de quantas pessoas? 600.000, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos da Bíblia dizem que aqui nesse dia saíram mais ou menos umas 2 milhões de pessoas. Pensa aí, irmãos, quase 10 vezes o tamanho de Itabuna de gente, guiada, dirigida por Deus, mas guiada por um homem chamado Moisés. Diz no verso 38, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Queridos, Deus agora tinha colocado o seu poder, tinha colocado a sua mão sobre o seu povo, e agora Deus estava tirando com mão poderosa, uma vez que esse povo era subjugado, esse povo era maltratado, esse povo era tratado como nada para eles, mas para Deus eram os seus filhinhos. Esse povo sai, essa multidão de gente sai, e começa agora a peregrinar, a andar pelo deserto. E os irmãos e todos têm acompanhado as novelas, não é? A novela dos 10 mandamentos. Os irmãos ficam vibrando quando vê as cenas. Uns choram, outros fazem uma coisa, outros fazem outras, mas a palavra de Deus nos explica detalhadamente o que aconteceu e como aconteceu essa saída. Pois bem, o povo sai, só que esse povo havia tido muito tempo naquele lugar e havia perdido de vista muitas coisas, muitas orientações de Deus. E agora Deus começa, fora do Egito, orientar os seus filhos no seu caminho. E uma coisa interessante que está registrada no capítulo 16, no capítulo 16, está registrado quando esse povo sai, Deus começa a orientar esse povo. Deus queria fazer uma revolução, uma reforma, Deus queria reavivar seu povo, e agora Deus começa a dar as orientações. O povo reclama por comida, o povo se queixa por comida, e Deus diz no capítulo 16, no versículo 4,
Acharam, irmãos? Quem diz aí? Vamos participar juntos. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover no céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para quantos dias? Para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Disse Isaac que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o que, irmãos? E será o que? Do que colhem cada dia. Olha para cá. Deus começou a mudar a mente, e Deus começou a mudar ou a fixar na mente a sua lei. E agora Deus manda o maná. No primeiro dia da semana caía uma porção, no segundo dia caía outra porção, e assim até o quinto dia, até quinta-feira. Na sexta-feira caía em porção. Por quê? Por quê? Porque Deus queria colocar na mente do povo o dia do sábado, queria na verdade confirmar na mente dos seus filhos a verdade do sábado. Mas veja como nós somos e como os filhos de Deus são. Na folha seguinte, no verso seguinte, o versículo 19 do capítulo 16 de Êxodo, veja o que fizeram ou o que nós fazemos. O capítulo 16 do livro de Êxodo, versículo 19: disse-lhe Moisés, o que é que disse? Ninguém deixe dele para amanhã. Versículo 20: eles porém não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para amanhã seguinte. Porém fez o que, irmãos? E o bicho cheirava mal, e Moisés se indignou com eles. Queridos, havia uma norma de Deus, havia uma determinação de Deus, que esse maná, de maneira proposital, caía uma porção suficiente para alimentar a família, para alimentar o indivíduo, e ele se alimentava no primeiro dia da semana. Aquela porção, aquela quantidade era para aquele dia. Se eles quisessem guardar do primeiro dia para o segundo dia, o que acontecia? Apodrecia, e o que mais? Cheirava mal. No segundo dia, só que tem um detalhe aí, vocês percebem no versículo 20 que eles não deram ouvido. Assim, olha, tem pão demais aqui, tem coisa boa demais aqui, mas veja, é melhor se precaver e guardar um pouquinho para o outro dia. Se eu guardar para o outro dia, eu estou me assegurando, porque eu sei que tem hoje. Deus disse que amanhã cai o dia de amanhã, mas eu sei lá se vai cair. Então, tentaram guardar uma quantidade a mais para o outro dia. Eles pegaram a porção do dia e pegaram uma porção para o outro dia. E aí, o que aconteceu? Vamos repetir. O que aconteceu? Cheirava mal, apodrecia. Irmãos, quem estava no controle das coisas era Deus, e quem está hoje é Deus. Amém. Deus não muda. E agora Moisés se indignou, Moisés ficou triste, mas Deus conhecia o coração dos seus filhos. E acontece que, mesmo o povo se indignando, ou mesmo o povo fazendo errado, Deus estava reestruturando aquele povo na guarda da sua lei. E aí o que acontece? Foi no outro dia caindo, no outro dia, mas na sexta-feira caiu uma porção dobrada. Vocês vão ver a leitura seguinte: quando caiu a porção dobrada, na sexta-feira, o sexto dia da semana, eles pegaram a porção dobrada. E eu pergunto à igreja: no sábado apodreceu, cheirou mal, sim ou não? Por quê? Queridos, essa forma de Deus trabalhar o dia de sábado foram 2.000 sábados. Não foi nenhum, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 4 dias. Foram 2.000 sábados. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo as coisas erradas. Porque aquela carga de coisas ruins, de idolatria, de feitiçaria, de coisa ruim do Egito, Deus tirava o seu povo de lá. Deus estava reestruturando a vida do seu povo. Deus estava ensinando o seu povo
a andar na sua lei. Ah, mas a lei foi abolida. Que abolida, irmãos? Um exemplo desse aqui poderoso. Deus dando a ênfase à guarda no sábado, o 7º dia do Senhor. E Deus disse: olha, vocês têm que guardar esse dia, porque é um dia que vocês devem reservar para vocês fortalecerem a fé de vocês. É como se nós estivéssemos durante a semana, primeiro dia da semana a bateria vai, no segundo dia a bateria vai descarregando, no terceiro vai descarregando, e quando você chega no sábado, você vem para a igreja, o que acontece? Recarrega a energia, porque aqui você toma uma dose dobrada do Espírito de Deus, e agora você começa de novo outra semana de desafios. E com isso tudo Deus estava reformulando, Deus estava trazendo à tona as verdades que eles perderam de vista quando estavam escravizados no Egito. Que Deus é esse que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida? Isso é mordomia, e nós temos uma visão de mordomia equivocada. Quando diz assim, semana de mordomia, você pensa logo no dízimo. Quando fala semana de mordomia, você pensa logo em dinheiro. Mas a mordomia é muito mais que isso. A mordomia é muito mais profunda do que isso. Quer dizer, mordomos, cuidadores, zeladores das coisas de Deus. E aqui diz a palavra, irmãos, que esse povo de dura cerviz resmungava, reclamava, esse povo se queixava, e Deus continuava tendo misericórdia desse povo. O versículo 22, ao sexto dia colheram pão em dobro, confirmando o que eu falei, 2 gômeros para cada um, e os principais da congregação vieram e colheram a Moisés. Respondeu-lhe ele: isto é que disse o Senhor, amanhã é o que, irmãos? Repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no fogo, cozer e tal. Passa para o verso 24, que diz o verso 24: e guardaram-os até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou, e não deu. Só confirmando, porque a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos, porque eles examinavam se de fato era assim, se realmente era assim, se realmente a Bíblia estava dizendo assim. E percebam que Deus continua como mão poderosa cuidando do seu povo. Deus continua como mão poderosa orientando o seu povo. E durante muito tempo, aí tem a passagem do mar, quando o povo está ali parado e vem aqueles soldados para destruir. A Bíblia diz que Deus de maneira poderosa abre o mar e o pessoal passa em seco. E a Bíblia também diz que havia uma nuvem que cobria do primeiro ao último. Durante o dia essa nuvem não permitia que o sol escaldante do deserto não os queimasse, e durante a noite uma nuvem de fogo. Era símbolo, era sinal da proteção de Deus pelo seu povo. Mas Deus não muda. A mesma proteção que Deus dispensou a esse povo que saiu do Egito é a atenção que Ele dispensa a você. Eu disse, acho que ontem, eu disse, mas porque eu estou pregando todos os dias. Mas a verdade, irmãos, é que Deus, quando olha para a igreja aqui, Ele não vê toda a igreja, Ele vê cada um. Porque Deus conhece as dificuldades, Deus conhece os desafios, Deus conhece os problemas de cada um. Mas nós precisamos confiar nesse Deus. E a Bíblia diz que esse povo foi saindo. Era um povo que se queixava, era um povo que reclamava, era um povo que dava trabalho. Mas eu quero parar nesse capítulo 32. Capítulo 32. Eu quero parar nesse capítulo aqui para a gente fazer uma reflexão mais profunda. Deus estava disposto a fazer um reavivamento e uma reforma urgente e poderosa na sua igreja. O capítulo 32 do livro de Êxodo narra que nesse momento aqui foi um momento crucial da história de Israel desde a saída do Egito. Porque o povo vinha reclamando, murmurando, o povo vinha se queixando, o povo vinha caçoando entre dois senhores, o povo vinha trazendo uma carga de pecado muito grande dentro do coração. E no capítulo 32 é justamente um clímax desse povo, quando Moisés se afasta para o monte para receber as tábuas dos mandamentos.
Moisés está em um lugar longe. A Bíblia diz que Josué havia saído do meio do povo também, estava em um determinado lugar do monte, que a Bíblia não descreve com precisão em que lugar ele estava, mas a Bíblia deixa claro que ele não estava com Moisés, nem ele estava com Arão, nem com o povo. O povo estava ali, rebelde, e o povo para, e o povo percebe que Moisés demora muito para descer. E o povo fica angustiado. Só que tinha uma coisa: esse povo trazia no seu coração o desejo do Egito. O que os egípcios faziam, o desejo desse povo era fazer também, mas não faziam por causa da presença do líder Moisés e Josué. De maneira proposital, Deus havia tirado Moisés e também Josué. Por que quando Moisés chegou no monte, lá em cima no monte, Deus disse assim: Moisés, as tábuas estão aqui, pode voltar e apresente ao povo? Por quê? Volto a dizer, porque Deus conhece os filhos e sabe que o coração daquele povo, mesmo eles tendo saído do Egito, o Egito não havia saído deles. Estavam contaminados, estavam totalmente perdidos, precisavam naquele momento de uma reforma e de um reavivamento verdadeiro. E agora eles estão ali e de maneira proposital Deus segura Moisés por quanto tempo? Quanto tempo Moisés estava no monte aqui? 40 dias e 40 noites. Moisés ficou esse tempo todo lá, de maneira proposital. E ele demorava de descer e o povo acercou de Arão e disse: olha, faça-nos deuses que vão diante de nós. Quanto a esse Moisés, eu não sei nem se ele está vivo. E acerca de Moisés e de Arão, diz assim: olha, faz aí deuses, faz aí alguma coisa que represente um Deus, para que a gente veja. Porque lá no Egito tinha deuses, tinha Deus Sol, tinha Deus Lua, Deus Estrela, Deus isso, Deus Animal, Deus isso, um monte de deuses havia lá. E nós vimos isso, e aqui a gente não vê Deus, e aqui a gente não tem essa aproximação com Deus, nem mesmo de barro, nem mesmo de ferro, nem mesmo de ouro, e nós queremos ter um Deus que a gente veja. É o desejo do povo. O pecado estava ali enraizado no coração do povo, e era um desafio para Arão, porque eles pressionavam Arão, porque eles iam para cima de Arão. E às vezes nós somos assim também, rebeldes com relação aos líderes da igreja. Muitas vezes nós somos rebeldes, mas nós temos que ter cuidado, porque não recebemos de Deus aprovação para isso. Mas vamos voltar para cá. Moisés demora, e Moisés agora recebe de Deus a ordem para vir para o arraial, porque Deus já havia narrado para Moisés o que estava acontecendo. Cercaram de Arão, e Arão confeccionou umas argolas e pulseiras e etc. de ouro, fez um Deus. E aí agora eles disseram: agora sim nós temos um Deus. E começaram a fazer o que, irmãos? Diz a Bíblia. Começaram a fazer o que? Dançar, se prostituir, fazer coisas mundanas. Tudo que os egípcios faziam, eles tiveram a oportunidade de fazer. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Trazendo em miúdos, eles externaram o desejo que estava no coração deles desde o Egito. Nós saímos do Egito também, mas temos que ter cuidado, porque muitos de nós trazemos no nosso coração uma carga muito negativa do mundo do Egito. E agora o povo está ali dançando, se prostituindo, folgando-se, e aí festa para um lado, festa para o outro, e Moisés começa a descer, e Moisés encontra pelo caminho Josué, porque veja como são as coisas. Se Josué estivesse no acampamento, nada daquilo aconteceria. Se Josué estivesse lá, não Moisés, mas Josué, e se Moisés estivesse, não ia acontecer também.
Mas se Josué tivesse também, não ia acontecer, porque eram líderes determinados. Mas Arão fraquejou na liderança. Não confiou em Deus, não dirigiu da forma que Deus havia pedido que ele dirigisse. E agora, quando Moisés desce e encontra Josué, Josué de longe vê aquela mobilização, aquele movimento, aquela bagunça. E Josué disse: ouço alarido de guerra no arraial. Moisés sabia o que estava acontecendo. Deus havia revelado para Moisés o que estava acontecendo no arraial, mesmo sem Moisés ter visto. Mas Josué não sabia, porque Moisés não contou para ele, segundo o que está escrito aqui. Mas Josué diz assim: ouço alarido de guerra no arraial, no alvoroço. Aquele povo manifestou de maneira pública o desejo do coração. E muitas vezes na nossa vida cristã, nós não revelamos aquilo que nós sentimos, ou aquilo que nós gostamos, ou aquilo que nós fazíamos que agrada os nossos olhos. E a gente carrega toda a vida cristã, diante de uma vida cristã, esses desejos do nosso coração. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai tirar hoje esse desejo do seu coração. Porque esse desejo não provém de Deus, porque esse desejo não provém da cruz, porque esse desejo é um desejo mundano, porque esse desejo é um desejo satânico, e esse desejo pode te tirar do céu. E agora estavam todos ali, pulando, se prostituindo, em uma festança, como faziam os egípcios. E agora Moisés se apresenta. Mas Josué, e ele faz o que, irmãos? Vamos para a história. Ele faz o que? Ele pega aquele bezerro e faz o que? Mas antes ele faz alguma coisa. Ele pega o que? A lei, faz o que? Pega as tábuas da lei, atira no chão e quebra. Quem foi que quebrou a lei, irmãos? Quem foi que quebrou a lei? Foi Moisés? Moisés jogou no chão as tábuas de pedras e destruiu e quebrou, esmiuçou. Quem quebrou foi o povo. Nós somos transgressores da lei de Deus, porque muitas vezes na nossa vida nós não andamos segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nós fazemos do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo. Aquele povo externou para todos o desejo que tinha no coração, não fazia por causa da presença de Moisés, por causa da presença de Josué. Agora eles tiveram a oportunidade e fizeram. E agora Moisés se apresenta diante deles e diz assim: olha, quem é do Senhor, passa para cá. Você acha que todos os que estavam ali obedeceram o comando de Moisés e passaram para o lado de Moisés? Foi isso que aconteceu? Não! Sabe por quê, irmãos? Porque não queriam abandonar os seus pecados. Resultado: pereceram com os seus pecados. Não foram reformados. Não mudaram a vida. Não permitiram que Deus atuasse no coração, na mente e na vida. E diz a Bíblia que eles foram destruídos. O que vai valer se nós passarmos tanto tempo na igreja, vindo para os cultos, com Bíblia na mão, com espírito de profecia, com inário, com trabalho missionário, com tanta coisa, e quando Jesus voltar diz assim: olha, a parte de mim que eu não te conheço não. Mas Senhor, eu não ia para a igreja, todos os cultos, eu não andava com a Bíblia, eu não devolvia dízimo, eu não dava oferta, eu não fazia isso, eu não fazia um trabalho missionário, eu não levei tanta gente para o batismo, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. O Senhor vai olhar para você e vai dizer: eu não te conheço não, porque você fez tudo isso afastado de mim. Quando nós fazemos as coisas afastados de Deus, quando nós não somos verdadeiros mordomos do Senhor, tudo que a gente faz não tem valor nenhum. Porque o ponto de partida para fazermos as coisas de Deus
é Jesus. E precisamos nos jogar nos braços de Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tira esses pensamentos mundanos e do diabo no meu coração. Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero mudar, eu não quero ser um crente de fachada, eu quero ser um crente verdadeiro, Senhor, uma pessoa apaixonada por Ti. Deus precisa causar uma revolução no nosso coração e na nossa vida. Claro, irmãos, que a gente vai ter algum desejo, alguma coisa assim na mente, que a gente vai lembrar de alguma coisa. Claro que isso, nós não somos extraterrestres, nós somos seres normais. Claro que a gente vai ter um desejo ou outro. Agora, irmãos, lute, peça a Deus todos os dias para tirar do seu coração tudo aquilo que Ele não colocou. E agora está o povo ali, uma multidão perdida, morta, sem Deus e sem o céu. Deus está disposto a fazer uma revolução na minha vida e na sua, irmãos. Mas tem uma coisa, eu falei de manhã: eis que estou à porta e bato. Diferentemente do diabo, que empurra, que penetra de qualquer jeito no seu coração, tenta penetrar de qualquer jeito no seu coração, empurrando, quebrando, arrombando, pulando, destruindo. É assim que o diabo faz. Deus é diferente. Ele só vai entrar no seu coração e mudar a sua história se você permitir. Mas ué, Deus não pode tudo? Deus concede a cada um de nós o livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos servir Deus ou não. Somos nós que decidimos mudar ou não. A gente pode estar na igreja, a gente pode ter saído do Egito, mas o Egito continua no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. E a gente precisa, irmãos, que haja uma reforma verdadeira no nosso coração, que haja uma mudança radical na vida da gente, porque nós precisamos ser cristãos verdadeiros adoradores do Senhor. Amém. E esse dia, e essa hora de mudar é agora. Amém. Você precisa sair daqui com essa certeza: eu sou uma nova criatura, eu sou um novo cristão. Eu não sou aquele cristão de formalismo, eu quero ser um cristão de convicção. Agora, irmãos, para ser um cristão de convicção, precisa conhecer o Deus que você segue, precisa estudar mais a palavra de Deus, precisa se esmerar, precisa estudar mais de espírito de profecia, precisa orar mais, precisa jejuar mais, precisa se envolver mais com as coisas de Deus, precisa se entregar mais, porque Deus está disposto a te usar de maneira poderosa, mas só vai fazer isso se você quiser. Só vai fazer isso se você aceitar, porque Deus está disposto a nos dar, Deus está disposto a mudar radicalmente o rumo da vida da gente. E essa mudança, volto a dizer, começa hoje, em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé agora e vamos cantar a música Inteiramente Fiel. Cadê Jorge? Nós vamos cantar essa música bem forte. Vamos cantar essa música